Abra o seu coração e prepare-se para ouvir mais uma mensagem de edificação para a sua vida com o reverendo Alberto Matos. Nós vamos ler os versículos 22 até o versículo 26. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Vamos repetir todos a primeira parte do versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. A primeira parte ainda do 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo. Somente esta expressão, tende bom ânimo. Outra vez, tende bom ânimo. Nosso Deus e Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. A Tua voz, Senhor, maviosa e maravilhosa, ecoa neste recinto sagrado, em cuja presença, ó Pai, nos encontramos. Na presença do Todo-Poderoso, na presença do grande eu sou, na presença daquele que fala, e assim acontece. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome hoje e para todo sempre, Pai. Nós louvamos pela tua palavra, nós louvamos pela presença do teu Santo Espírito em nossas vidas e do nosso meio. Nós te louvamos porque a tua palavra edifica, a tua palavra consola, a tua palavra, Senhor, exorta, a tua palavra constrói o teu reino na face da terra. E aqui estamos à tua mercê nesta noite. Aqui estamos, Pai, para ouvir a tua voz. Aqui estamos para sermos fortalecidos pela tua palavra. Aqui estamos, Senhor, para sermos sustentados pelo teu poder. Pai, recebe a nossa gratidão e fala conosco de uma maneira profunda e intensa nesta noite. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Eu gostaria que você estivesse orando e abrindo o seu coração para que esta mensagem penetre com largueza, com profundidade, com espaço na sua vida nesta noite. Que você possa estar dizendo ao Senhor: Senhor, fala comigo. Senhor, que a tua palavra seja inserida do mais profundo do contexto do meu ser nesta noite. Abra o seu coração, os seus olhos e os seus ouvidos para o Senhor neste momento. Vamos repetir mais uma vez esta expressão, de forma que ela fique bem inserida no contexto da nossa vida nesta noite. Tende bom ânimo. Diga para o irmão que está ao seu lado neste momento: o capítulo 27 do livro de Atos
descreve uma situação enfrentada pelo apóstolo Paulo e todos aqueles que com ele estavam no navio, que singrava os mares rumo a Roma, capital do império naqueles dias. E Paulo, ele chega para o capitão da embarcação e fala acerca de mau tempo, mas o capitão diz que conhecia o mar e de que aquele aviso de Paulo não impediria a navegação daquela nau. Portanto, eles iriam prosseguir. Mas não demorou muito e veio um pé de vento chamado Euroaquilão. E o navio ele foi arrebatado. E não podia navegar porque estava contra o vento. E quando viram que não adiantava lutar por causa da fúria do vento, eles largaram mão de tudo e deixaram aquela nau à toa sobre as águas do mar. E correram abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, e apenas puderam ganhar o batel naquele momento. E levando este para cima, eles usaram de todos os meios, cingiram o navio e temeram dar na costa de Sirte. E eles continuaram indo à toa. E eles andaram naquelas águas agitadas. E aquelas águas estavam cada vez mais agitadas pela tempestade. No dia seguinte, a tripulação procurou aliviar o navio, retirando parte da carga para que o navio pudesse ficar mais leve e a navegação pudesse ser facilitada. Mas aquilo não adiantou muito. E chegou um momento difícil, onde não havia ali nem sol, onde não havia nem estrelas, porque a tempestade era intensa de tal forma que eles estavam envolvidos no contexto dela. Diz a palavra de Deus o seguinte: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não ter partido de Creta, e assim evitariam este cômodo e esta perdição. Amados irmãos, quantas vezes este fato histórico descreve da nossa vida em pleno momento da nossa existência neste século 21. Momentos em que um pé de vento se levanta, momentos que a nossa embarcação, a nossa vida, o barril da nossa vida já não consegue navegar nas águas agitadas, momentos em que nos encontra o vento e não adianta pelejar porque a força está do lado do vento, a força nos impede a continuidade da navegação da nossa vida. Quantas vezes essa tempestade não se amplia, quantas vezes entra dia e termina o dia e a tempestade aumenta e aumenta. Quantas vezes parece que a noite é plena, quantas vezes que parece que
a noite não vai mais se findar. Quantas vezes que não sabemos mais o que é dia, o que é noite, porque vemos nem estrelas, mas somente a negritude da tempestade que desaba sobre a nossa vida, sobre a embarcação do nosso ser. Quantas vezes não chegamos a um momento como aqueles homens chegaram, quando registra a palavra de Deus, fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. Fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. Diante de um quadro desses, o que fazer? Diante de uma situação desta, o que esperar? O apóstolo Paulo põe-se no meio deles e diz: agora eu vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se quer a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma anjo de Deus, quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. É contudo necessário chegarmos a uma ilha. Essa palavra de Paulo parece um paradoxo e não é um paradoxo. Vários dias no mar, a tempestade correndo só, nem havia sol, nem havia estrelas. As cargas haviam sido lançadas no mar, mas nada melhorava a cada dia. E Paulo diz: varões, tenhais bom ânimo. É um paradoxo. Mas, amados irmãos, nós vivemos em um mundo de paradoxos. Quando você está com a dor de cabeça, você toma um analgésico e você pensa que aquele analgésico vai passar a sua dor de cabeça, e não vai. O analgésico, ele vai levar aquela dor até o pico máximo. Ele vai aumentar a dor, e a dor vai se estrangular por si mesma, e passa a dor de cabeça. Quando você pensa que o remédio cura, ele aumenta as palavras, levando assim ao fim da situação. É um paradoxo. Você toma para a dor, mas o analgésico aumenta a dor até o ponto de estrangulamento. O choro, ele pode durar a noite inteira, mas a alegria vem de manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você enfrenta na noite o choro, enquanto você derrama as suas lágrimas na noite, o dia que vai chegando, ele traz a alegria para a sua vida. Talvez na mente de quem chora iria amanhecer chorando, mas Deus do alto céu intervém e transforma o momento de choro, a noite de choro, numa manhã de alegria. A ressurreição gloriosa, ela só surge depois da morte nefasta e atuar no algo da vida. Enquanto a morte não se instala, enquanto a morte não ceifa, enquanto a morte morre, mas a ressurreição da vida, a ressurreição gloriosa, a ressurreição por a presença de Deus não pode se fazer presente. É no fim do poço que a água se encontra, para descedentar o moribundo que caminha para a morte por causa da sede. Mas é somente no fim do poço que a água está. Você pensa no fim do poço da morte estar a vida. Eis
Eis aí mais um paradoxo na nossa existência. Quando tudo parece estar perdido, Deus age de forma arrebatadora. Quando tudo parece que está perdido, Deus age de uma forma irrefutável. Quando tudo parece estar perdido, Deus age. E o inferno não impede, a morte não impede, porque Deus que está agindo no cenário da nossa existência. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Quando parece estar perdido, Deus aparece e sela a nossa vitória. Quando aqueles marinheiros disseram: olha, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Aí Paulo diz: varões, em bom ânimo, porque o Deus de quem eu sou servo, o Deus a quem eu penso, Ele me visitou nesta noite. E Ele falou que iria me dar a vida de todos aqueles que comigo estavam. E eu confio em Deus que há de acontecer desta forma, como me foi dito, porque o Deus a que eu sirvo não falha, o Deus a que eu sirvo é fiel, o Deus a que eu sirvo tem o controle de todas as coisas. Aquieta-te, Ele ordena ao vento, cala-te, e tudo se faz mudança. Ânimo. Vamos visualizar alguns fatos bíblicos que nos mostram que o desespero e a esperança andam juntos. Vamos repetir? O desespero e a esperança andam juntos. É no momento do desespero, cenário da humana, é no momento em que tudo parece perdido, que surge a esperança de um novo dia, que surge a esperança de um agir de Deus, que surge a esperança de que Deus se moverá e atenderá a súplica de cada um de nós. Primeiro caso, a família Naim. Uma procissão, o enterro. Uma mulher marcada pela dor, havia perdido o seu marido e agora havia perdido o seu único filho. Uma mulher carrega aquele féretro rumo ao cemitério. A tristeza toma conta, as lágrimas são derramadas, o clima é de desespero e não de esperança. Esta procissão saía da cidade rumo ao cemitério. Mas a procissão vinha de fora da cidade para dentro dela. Neste grupo, a alegria se manifestava. Neste grupo, a glorificação ao Filho de Deus estava presente. Neste grupo, a celebração da vida tomava conta de cada pessoa ao redor de Jesus. E de repente o Criador olha para a criatura, de repente o Consolador olha para uma mulher desesperada, de repente o longínquo se aproxima de um ser pequeno e diz: mulher, não chore, mulher, não desespere, o príncipe da vida está aqui, a esperança da sua ressurreição está presente. E tocando o esquife, diz isso, e digo, que ele de fundo levantou, ressurreto pelo poder de Deus. Tudo esperou e a esperança andou juntos, e no palco da esperança Deus se manifesta no cenário da existência humana. Aleluia! Segundo caso, a fornalha ardente contemplada por Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma conspiração diabólica, uma conspiração maligna para destruir a vida dos servos de Deus. E quando constataram os inimigos de Deus que não poderiam dobrar a
Sadraque, a Mesaque, a Abdenego. Tudo foi preparado com uma fornalha. A Bíblia registra que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram amarrados e foram jogados na fornalha. Diante dos seus inquisidores, eles disseram ao rei: nós não vamos nos curvar diante de outro Deus, mas vamos adorar outro Deus. Se o rei, se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, amém. Mas se não, nós enfrentaremos a fornalha, senão nós morreremos, estaremos confessando o nome desse Deus. Que sabe, os demais judeus que ali estavam, aflitos, informados, inquietos, a perguntar naquele momento: e agora o que vai ser? Um momento de tristeza, um momento de desespero. 3 jovens servos de Deus condenados à fornalha. O desespero toma conta do povo judaico, mas os jovens estavam firmes da sua fé, os jovens estavam firmes do seu ânimo, a esperança de que se Deus quisesse agir, amém, e se Deus também quisesse agir, amém. O rei pergunta: não foram 3 aqueles que mandamos para fora? Mas 6 que eu vejo 4, e o 4 tem a seleção de Deus. O Senhor estava ali na fornalha. O Senhor, o Deus de toda a esperança, estava passeando dentro dos céus. Quando tudo parece perdido, Deus chega a agir no cenário da nossa existência. No terceiro caso, o cego de Jericó, vivendo todos os dias da sua vida com as trevas, vivendo todos os dias da sua vida sem conhecer a luz do dia. Não sabia ele as feições do seu pai, não conhecia ele as feições da sua mãe, não conhecia ele as formas das frutas, as formas da casa, as formas do mundo. Era um homem que não chegava, era um homem que vivia numa tempestade contínua, era um homem que pensava, já desenganado pelos médicos, designado pela vida, um dia poder ver a luz da vida. Mas no desespero da cegueira, no desespero da escuridão da sua vida, um dia ele ouve que Jesus estava passando ali onde estava. Ele começa a clamar o clamor da esperança, o clamor da confiança em Deus, o clamor necessitado, o clamor que é ouvido por Deus, o clamor que inquieta o coração de Deus, o clamor que move o coração de Deus de compaixão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais ele clamava, quanto mais ele abria os pulmões do seu clamor de esperança, a multidão dizia: cala-te, não importune, mestre. Mas quando tudo parecia perdido, o grande Jesus de Nazaré pergunta a Pedro: que quereis que vos faça? E ele disse: Senhor, deixa feita, corre. E aquele cego enxergou, porque o Deus da esperança agiu quando tudo parecia que estava perdido. Quarto no caso, a mulher cirofenícia, uma mãe de família. E ali ela chega diante de Jesus para interceder. A sua filha estava atormentada por espíritos malignos. E ela ouve dos lábios de Jesus que não era bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos.
Um momento de desespero. Aquela mulher Ciro Felícia esconde essa missa. Mas a Bíblia mostra que ela continuou o seu clamor de esperança. A Bíblia mostra que ela não recuou da sua posição. Ela não recuou da sua confiança. Ela recuou da sua postura naquele momento. E humildemente, com fé, ela disse: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E ela, naquele momento, clamou, desesperou a atenção do Deus Todo-Poderoso, do Deus de compaixão, e obteve a filha, a libertação da sua vida. Mais uma vez, o Deus de toda esperança, agindo quando tudo parecia escuro. Fatos são fatos, e fatos são inevitáveis. Paulo lista 8 fatos para aqueles que pensavam que até a esperança havia fugido deles. Paulo lista o primeiro fato, que se chama convicção. Nesta mesma noite, o anjo de Deus, o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, Paulo tinha convicção de que estava no controle e nas mãos desse Deus. O segundo fato, visitação. Paulo disse: olha, este Deus a quem eu sirvo esteve comigo na pessoa do anjo que me foi enviado. E sempre me visitou, ele faz parte da minha vida. O terceiro fato, a anunciação. O anjo de Deus me apareceu dizendo. O quarto fato, proteção. Ele disse: não temas, eis que Deus, por sua graça, te deu todos aqueles que navegam contigo. O quinto fato, arregimentação. Portanto, senhores, tende bom ânimo. O sexto fato, vinculação. Pois eu vivo em Deus, a minha alma está vinculada a Deus, e nada me separará disto. Sétimo fato, confissão. Eu confio em Deus, que sucederá do jeito que me foi dito. A confissão da confiança de Paulo a Deus. E o oitavo e último fato, confirmação. Porém, necessário que vamos dar a uma ilha. Um sinal de Deus de que eles iriam chegar numa ilha. Como é que Paulo sabia que teria uma ilha ali na frente? Não havia sol nem estrelas. Tudo estava envolvido pela negritude da tempestade. Convicção, visitação, anunciação, proteção, agimentação, vinculação, confissão, confirmação. Fatos são fatos e fatos são verdades. Meu irmão, minha irmã, não importa o meio da tempestade na sua vida, mas nós temos fatos de Deus para mostrar nesta noite. Tende bom ânimo. Deus me socorrerá da tempestade que você enfrenta. Deus disse a Paulo: todos que navegam contigo chegarão a salvo. Somente a embarcação vai ser destruída. Na tempestade que você encontra, algumas embarcações vão ser destruídas. Alguns anéis irão embora, mas dois ficarão.
Porque o que vale para Deus é você. Não são as coisas desta vida que envolvem você. E tem valor para Deus é você. E às vezes é preciso que as coisas da vida sejam destruídas para que nós entendamos que Deus ama a cada um de nós, que quem tem valor para Deus somos nós. Às vezes você pensa que você vale pelo emprego que você deu à sua família. Às vezes você pensa que você vale pelo salário que você coloca dentro da sua casa. Lerdo engano. Você vale pelo que você é. Se o vaso está sendo quebrado, Deus está moldando um novo vaso para a glória do seu nome. Vaso vai ser do lado aprovado, vaso de barro, mas que está dentro dele o tesouro Cristo Jesus. Tempo bom, não importa o tamanho da tempestade, não importa a escuridade da noite. O que importa será um Deus que olhe para você. O que importa é que quando o desespero bate a sua porta, você pode erguer diante de Deus um clamor de esperança. Um clamor de esperança não baseado nos fatos da tempestade, mas um clamor de esperança baseado nos fatos de Deus. O Deus que vem em seu socorro. Quando o mundo parece estar perdido, Deus está chegando para agir. Aleluia! Concluindo a nossa palavra nesta noite. Portanto, senhores, não podemos parar de navegar. Não podemos parar de navegar. Vamos repetir. Não podemos parar de navegar. Não vou me desesperançar. Eu tenho Jesus. E se a mais forte onda deste mar me alcançar, eu ainda estarei com Jesus. Se as forças me deixarem só, e a luz do dia já não existir, maus pensamentos invadirem, eu descansarei nas mãos daquele que me fez mais vencedor. Eu só confio no Senhor. Quem confia em Deus jamais perderá a batalha. Sua fé Deus faz vencer. Tormenta vira brisa. A noite vira dia, Deus tem poder. O inimigo atenta, mas está derrotado. O crente em Jesus, no seu sangue é lavado. Deus é poderoso e não vai deixar o crente perder a batalha. Não desista, irmão, pois a fé em Cristo, por ela, fazendo isso, serás vencedor. Diante dos teus olhos, muitos cairão, mas Deus irá segurar firme o teu coração. Continuemos a navegar. Vamos continuar enfrentando as águas. Esta semana eu estava dando aula e estava ouvindo de uma irmã em que ela contava um sonho que ela havia tido em uma certa época de sua vida. Ela estava na margem do rio e precisava chegar na outra margem do rio. E as águas passavam, as correntezas fluíam, e ela começava a pisar nas pedras que estavam no rio. Ia atravessando o rio, pisando sobre a rocha. Mas chega um momento em que não existem mais pedras.
E ela para aflita, e de repente aparece um elefante, e ela nas costas daquele elefante, ela chega na outra margem do rio, passando por águas profundas. Passado algum tempo, ela chegando na porta de casa, 3 assaltantes a rendem, a colocam dentro do carro e começam a dar voltas em Samambaia e Ceilândia, e ela recitando a palavra de Deus, e um dos assaltantes disse: essa aqui a gente já pode matar, ela já sabe para onde vai. E num dado momento, ela conseguiu abrir a porta e descer do carro, e vinha logo um veículo lá atrás, e os assaltantes foram embora. O carro foi achado alguns dias depois, totalmente perdido. Eles tocaram fogo no carro. Ela não tinha seguro e perdeu o carro totalmente. Foi-se um anel. Ela tinha um esposo alcoólatra que batia nela, batia nas filhas. Ela vivia um tormento fortíssimo. E depois de sofrer muito nas mãos daquele homem, ele morre. Foi-se outro anel, o casamento. Mas os dedos ficaram. Ficaram os dedos fortalecidos por Deus. Ficaram os dedos crescidos da presença de Deus. E hoje ela pode dizer: Deus me avisou com antecedência as águas da tempestade que eu iria enfrentar. Mas Deus me avisou e me mostrou que eu iria chegar do outro lado da margem. Cada pedra que eu passei, cada irmão que ministrou ao meu coração, cada irmão que orou por mim, cada irmão que me disse tenha ânimo, cada irmão que disse tenha fé, você vai chegar do outro lado. E naquele momento mais crítico, em que nem os irmãos puderam ajudar, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais profundos, aparece o elefante, a fortaleza de Deus, a força de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus para vencer as águas mais profundas. E ela chega do outro lado. Os anéis ficaram para trás, mas ela chega intacta na sua fé na presença do Senhor. Ela chega com mais confiança, ela chega com mais fé, ela chega crescida na sua vida cristã, ela chega fortalecida, ela chega agora como um instrumento vivo nas mãos de Deus para abençoar a outras pessoas. Aqui estamos nós sendo abençoados pelo testemunho de vida dela. Não vamos nos desesperançar. Nós temos Jesus, o capitão da nossa nau, o capitão do nosso barco, aquele que ordena ao mar e ao vento: aquieta-te, cala-te, e tudo se faz bonança. Portanto, irmãos, tende bom ânimo. Coloquemos em pé. Pai, louvado seja o teu nome. A tua palavra, Senhor, vem de encontro ao nosso coração, a nossa necessidade. No momento de tormentas, no momento de tempestade, o Senhor nos visita nesta noite e nos diz: tende bom ânimo, louvado seja o teu santo nome. Ora, Espírito de Deus, vem sobre estes e sopra o teu poder, derrama da graça divina, derrama da
tua fortaleza, derrama, Senhor, da tua presença em nossas vidas nesta hora. Visita-nos, Senhor, nesta noite, neste momento, de forma, Pai, que o desespero desapareça e surja a esperança, surja o clamor da esperança, surja, Pai, o Deus que age quando tudo parece estar perdido, o Deus que age chega do cenário da nossa existência e transforma a nossa sorte, e tudo se faz mudança. Louvado e agradecido seja o teu santo nome. Recebe, Pai, a nossa gratidão. Recebe, Pai, o tributo da nossa vida do teu altar nesta noite. Recebe, Pai, a renovação dos votos da nossa confiança. Podemos dizer diante de ti nesta noite: nós confiamos no Senhor e do Senhor esperamos a bonança que está vindo da parte de Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Podem sentar. Nós vamos ouvir uma segunda mensagem cantada nesta noite. A mensagem que até mesmo no meio da tempestade existe um Deus que abre uma porta para você. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre, porque Ele é o Todo-Poderoso. Por isto, tende bom